Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, delivery e buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Já virou prática nas administrações municipais a troca de concursos públicos por contratações de organizações sociais para gerir e contratar pessoas para o serviço público. Para falar sobre as vantagens e desvantagens dessa iniciativa, o Vez e Voz conversa com o especialista em administração pública, Rogério Riso, e Flávio Saraiva, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Santos. Bom dia para vocês dois, obrigado pela participação aqui no Vez e Voz. Bom dia, Raton. Bom dia, Raton. Bom dia, Riso. Bom dia. Eu vou começar com o Riso, e Flávio, essas perguntas estendem para você, para complementar, depois a gente vai trocando aí as nossas figurinhas. Quando foram criadas, Riso, qual a justificativa e qual a real finalidade das OSs? Então, Raton, as organizações sociais, nesse modelo que a gente conhece hoje, tá? Que é um modelo de terceirizar setores da administração pública, ele começa no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? E o Fernando Henrique Cardoso copiou também um modelo utilizado na Inglaterra durante o governo da Margaret Thatcher, né? E a justificativa foi agilizar os processos administrativos aqui no Brasil. Bom, associado a isso, digamos assim, essa vantagem nós nunca vimos. O que nós vimos, como você falou, são as empresas burlando a lei de responsabilidade fiscal, para isso que, na verdade, elas foram criadas, né? Isso aqui a gente está falando de uma maneira geral, o que acontece no país inteiro, né? Onde elas servem para contratar sem concurso, contratar parente de político, tá? E prestar um serviço duvidoso. E o pior de tudo isso é a dificuldade de controle que tem os vereadores de uma cidade, né? Os parlamentares. Então fica um acordo bastante restrito entre aquele governo que contrata a organização social e a própria organização social, né? Eles trabalham com uma espécie de planilha, onde olha, você tem que fazer tantos procedimentos por mês de cirurgia, de medicação, contratação de funcionário, etc. E o governo ali, ele aceita tudo aquilo que ele recebeu nessa planilha. E fica muito difícil para qualquer vereador, qualquer parlamentar, qualquer deputado verificar esse esquema. Agora, o interessante disso tudo, né, e tenho certeza também que você vai colocar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos falando de um esquema que nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que se trata, depois do escândalo das grandes empreiteiras, o que nós vimos aí com a Lava Jato, na maior torneira de corrupção desse país. E quem está falando isso são os próprios tribunais de contas, onde o ano passado, aquilo que o tribunal consegue, na verdade, controlar, porque são esquemas assim de difícil controle, de difícil fiscalização, dentro daquilo que o Tribunal de Contas consegue controlar, estima-se que mais de R$1 bilhão tenha sido desviado dos cofres públicos. Então, R$1 bilhão, só no ano de 2019. Em um ano? Só em um ano. Isso dentro daquilo que o tribunal consegue averiguar. Então, é um esquema aí que a gente tem que debater. O que me causa estranheza é que o governo Bolsonaro, por exemplo, assumiu dizendo que ia acabar com a corrupção. Sim. E até agora a gente não vê nenhuma movimentação nessa questão relacionada às organizações sociais. Flávio, você é uma pessoa que vem até à frente do sindicato e denunciando essa questão há muitos anos, né? Há muito tempo, inclusive. Flávio, explica uma coisa, é isso mesmo? Ou é pior que isso, Flávio? Não, é isso mesmo. O Riso, nessa curta fala que ele fez, ele já expressou o espírito geral para o qual foi criado esse tipo de
empreendimento, né? E o que esse empreendimento está causando? Nós temos diversos... Assim, antes disso, é importante dizer o seguinte, a população está sendo enganada, ela está sendo roubada e ela está sendo maltratada nesses lugares onde se realizam esses serviços, né? Por que isso acontece? Porque, infelizmente, é isso que o Riso falou, não existe nenhum controle sobre os procedimentos realizados nesses lugares, a gente está retroagindo no tempo, a gente lembra, você deve lembrar, o Riso lembra, o telespectador do Vez e Voz deve lembrar, que antes da Constituição de 88, toda vez que tinha uma eleição no município, metade dos servidores públicos, metade dos funcionários das prefeituras eram exonerados. Eu vi isso, por exemplo, no Guarujá durante décadas, desde a minha infância, né? Por que esses funcionários eram exonerados? Porque todos eles tinham feito campanha para o prefeito anterior. É verdade. Então, toda vez que entrava um prefeito, metade dos funcionários das prefeituras iam para a rua e entrava a metade, que eram os cabos eleitorais do prefeito que ganhou. Que ganhou a eleição, né? Muito bem, a Constituição de 88, ela criou o concurso público para que as pessoas entrassem por qualificação, entrassem por mérito, entrassem por efetivamente dominar um instrumento técnico para servir bem ao público. E daí para frente, essa montanha de cabos eleitorais, essa estrutura viciada e corrupta, ela foi se reduzindo drasticamente. O que as OS trazem de volta? As OS trazem de volta exatamente isso. Os serviços públicos, especialmente de saúde, educação e de assistência, estão virando novamente grandes cabides de emprego, como o Riso já citou, inclusive, de forma que a gente tá agora num serviço público que está se transformando num serviço público reacionário. O que é reacionário? É voltar num tempo anterior, que já está superado, inclusive, pela capacidade humana de transformar a vida. A gente está voltando num tempo onde as prefeituras serviam como cabide. Só que agora não é diretamente a prefeitura. Agora é o esquemão das OS, né? E se o telespectador do Vez e Voz quiser entender, inclusive um pouquinho mais isso, basta acessar o site ataqueaoscofrespúblicos.com. Esse site hoje, seguramente, é um dos maiores portais de denúncia das OS no Brasil. A gente já tem consultado diversos sites, consultado diversos municípios e hoje o Ataque aos Cofres Públicos ele reúne o maior conjunto de informações sobre a bandalheira, sobre a corrupção que são as OS. Santos e a Baixada se tornou, vou começar agora com o Flávio, se tornou um acesso muito grande de OS, né? Santos, você citou vários casos, né? Inclusive constroem-se prédios em função de um OS, né? É muito engraçado isso. E lá em Praia Grande nós tivemos o caso do falso médico, que foi através de uma OS que entrou no hospital Manduce, né? Sim. E como ele estava no Guarujá também. Flávio, é um absurdo construir prédios, né? E estruturas para obrigar OS, né? Você não acha que isso poderia ser transformado para o próprio funcionário público? Toda essa estrutura, né? Servir ao funcionário público, que na verdade é o que faz a cidade acontecer, né? Faz as pessoas serem atendidas, na verdade. O que aconteceu, Rogério, Riso, Raton e telespectadores, é que nos últimos anos se criou um mito, especialmente do governo Collor para cá, que servidor público é tudo marajá, servidor público tudo ganha salário de 10, 15 mil reais por mês, que o servidor público não trabalha, que o servidor público inclusive não pode ser exonerado, o que é uma falácia nojenta, porque se as pessoas acompanharem os DOs, por exemplo, da Prefeitura de Santos, vão ver que todo mês tem funcionário público sendo exonerado, né? Então, assim, se criou esse mito para poder se fazer a cabeça da população, no sentido de que a população agora aceite o seguinte, não, como esse serviço é inadequado, esse pessoal aí não trabalha, ganha salários de 10, 15, 20 mil reais por mês, então esse pessoal tem que ir embora porque nós precisamos colocar uma estrutura mais eficaz. Essa eficácia é uma falácia, as pessoas estão sendo enganadas, a população está sendo enganada, como eu disse agora há pouco, porque isso é uma grande fraude, é um grande esquema de corrupção.
A população está sendo roubada porque o dinheiro que essas máfias, e é isso mesmo, eu digo desse jeito, porque é disso que se trata, basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Mato Grosso, o que está acontecendo em Curitiba, no estado, o que está acontecendo em Goiás. Para todo lado que essas máfias se instalam, elas vão roubando o serviço público, elas vão desviando dinheiro, porque eu não sei se vocês sabem, claro que sabem, mas talvez o telespectador do Vez e Voz não saiba, esses caras não têm que fazer licitação para fazer compra. Então hoje, quando a Prefeitura de Santos precisa comprar, por exemplo, um aparelho para fazer radiografia, esse aparelho ele precisa ser licitado, precisa ter 3 preços, essa licitação ela é checada pelo Tribunal de Contas. Toda essa compra ela é fiscalizada pela Câmara de Santos, ela é fiscalizada por todo mundo que quiser fiscalizar a compra de um tomógrafo ou de um aparelho de raio-x. Como é que a OS faz, Raton? A OS compra pelo preço que ela quiser, do jeito que ela quiser, superfaturado se quiser, com 300% do valor, e a prefeitura paga. O contratante paga. Até se eu puder complementar isso que você está falando, olha só, eu vou citar um exemplo. Esses pontos você não deve, são muito complicados. Não, olha só, tem vários exemplos pelo Brasil, né? Eu vou citar um exemplo, um caso recente, um caso de 2 semanas atrás, de uma organização social no Rio de Janeiro, a organização social Instituto Lagos Rios, né? Onde, dos diversos casos de corrupção que eles estavam envolvidos, né? Um deles descobriu que uma das empresas que forneciam os insumos para a OS era da própria família dona da OS. E eles desviavam dinheiro que inclusive bancava, né, a aventura automobilística da Bia Figueiredo, aquela da piloto. Então, quer dizer, você usa as OS para os mais variados finalidades, né, menos naquilo que realmente interessa, que é um bom serviço prestado para a população. Existe, agora Riz, vou começar com você, depois o Flávio complementa, mas existe lá o portal Transparência das Prefeituras. O Flávio me falou uma coisa, eu agora não tinha checado como repórter isso, que é uma coisa interessante. Nesses portais da Transparência da Prefeitura não tem a compra desses equipamentos. Porque é feito por uma entidade, no caso particular, que não é o governo. E isso, os tribunais de conta, de certa maneira, não tem como gerenciar isso. Não tem como... Da mesma maneira que um político, né, para que as pessoas saibam isso, um político ele indica, se ele colocar na administração pública lá um parente, é nepotismo. Mas se ele pedir para o amigo que ele indicou a OS lá, ele contratou uma OS, aí ele chega, olha, eu preciso que você me coloque um parente aí. Isso acontece, são diversos casos pelo Brasil inteiro. O que a gente está falando aqui é tudo comprovado. Sim. Basta que as pessoas fazerem uma pesquisa rápida no Google aí e pesquisar sobre as artimanhas das organizações sociais, vão ver que isso realmente é uma falácia, sim, que isso foi criado para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o maior intuito das organizações sociais. E todo tipo de desvio, né? Porque muitas organizações sociais, elas bancam os caixas 2 de campanha. Então, é uma organização criminosa na sua grande maioria. Há quem vai falar assim para a gente, olha, mas existe organizações sociais honestas. Bom, o princípio todo ele é desonesto. Nós estamos falando aqui que contrata sem licitação, não tem concurso para contratação de pessoal. Quer dizer, tudo esse mecanismo, ele já prova que é algo desonesto. Né? Essa que é a verdade. Flávio, uma coisa que ele tocou aqui interessante, que a gente percebe, que vocês já denunciaram isso bastante no portal de vocês, é que tem muitas OS, que não tem os 5 anos de funcionamento, né, de exercício, né? Isso se o tribunal pega, consegue fiscalizar isso, mas também não acontece nada, continua da mesma forma, né? Não, e somando a isso que você falou, Raton, além desses 5 anos, ela precisa ter pelo menos 1 ano comprovado para aquilo que ela foi contratada. Sim. E percebe-se pelo Brasil também que tem muitos casos forjados. Então, por exemplo, assim, a OS está sendo contratado para procedimentos de curativo numa UPA. Aqui um exemplo. Ela não tem essa expertise, muitas vezes, desse 1 ano nesse tipo de trabalho. E mesmo assim são contratadas. Quer dizer, então
É a festa do caqui, né? Você sabe que, aliás, Riso, aqui em Santos a gente tem um exemplo bem interessante, né? Nós temos 4 exemplos bem interessantes, né? E o termo interessante aqui é ironia, claro, porque o que a gente está assistindo é uma bandalheira. Quando se criou essa lei, a gente foi para a Câmara, né, os funcionários públicos, vários movimentos aqui da cidade, a gente foi para a Câmara questionar os vereadores por que eles estavam aprovando. Qual era a desculpa do secretário de Saúde na época e dos vereadores? Não, porque tudo isso vai ser fiscalizado. Mentira, fiscalização nenhuma, porque vereador, para fiscalizar uma UPA dessa, para fiscalizar um hospital terceirizado desse, a Câmara precisava contratar uma assessoria de médicos para poder fiscalizar isso aí, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, as compras superfaturadas, o médico não vai conseguir pegar. O médico vai conseguir pegar médico falso contratado, né? Sujeito que não é médico, como aliás já aconteceu em vários lugares do país, e aconteceu, se não me falha a memória, em Praia Grande. O médico vai fiscalizar determinados procedimentos, mas o médico não vai conseguir pegar a bandalheira que tem por trás daquilo. E aí um dia, Riso, nós fomos, depois de passado algum tempo, a gente foi na Câmara fazer um outro protesto já com a tal da UPA central aqui do lado da Beneficência Portuguesa funcionando. Aí veio uma mulher toda emperdigada, toda, né, nervosa, com um linguajar agressivo na nossa direção, porque vocês, o que vocês estão fazendo aqui, porque isso faz bem para a população e tal. Aí um amigo depois encostou nela e falou assim, por que a senhora está tão nervosa? Por que a senhora está tão nervosa com essa situação? Não, eu estou nervosa porque eu trabalho na UPA. Eu trabalho na UPA e o trabalho da UPA é um trabalho excelente. E eu, inclusive, posso falar isso porque eu sou esposa do vereador. Falou. Aí, quando ele veio me falar isso, eu falei, me fala quem é, porque eu preciso conversar com essa figura, porque eu quero saber que vereador é isso, eu quero saber como é que é esse negócio. Ela já tinha sumido da sessão. Fez uma gritaria, fez um escarcéu, gritou, nos agrediu, disse que a gente não queria trabalhar, que na UPA ela trabalhava, que a UPA realizava um bom trabalho. Então, assim, na verdade, isso que o Riso acabou de dizer, que as UPAs elas são um cabidão de empregos, que são todos feitos na conversa entre vereador, gestor público e o gerente da OS, então a sociedade não fica sabendo desse diálogo escuso, dessa maracutaia. Os caras fazem esse tipo de coisa. Eu não duvido nada que nas UPAs hoje aqui na cidade de Santos, nós não tenhamos um monte de cabo eleitoral dos vereadores que estão na Câmara de Santos. Porque você já tem várias... nós já fazemos uma pesquisa presencial, tanto no hospital, lá na maternidade, como fazemos na UPA Central, como fazemos na Zona Oeste. O que a gente constata são atendimentos que não tem outro jeito de falar, são atendimentos criminosos que são feitos com a população. Aí você fala assim, gente, mas o vereador não pode ter uma placa de rua caída que o vereador fica sabendo e vai lá fazer um discurso monumental na sessão para trocar a placa de rua. O vereador não está sabendo daqueles atendimentos faz de conta que tem lá. Claro que estão sabendo. Então, assim, na verdade, o que está acontecendo é que Pois não, pode falar. O que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo hoje na cidade de Santos, e é o que está acontecendo no país inteiro, é que os vereadores estão sendo, né, há indícios claros disso, de que vereadores são beneficiados e por isso fazem ouvidos moucos para as milhares de reclamações da população. A gente teve uma criança, um pai que veio para Santos com uma criança de São Paulo, um veranista, chegou aí em Santos, o filho passou mal, levou na UPA. A criança só não morreu porque ele, depois de algum tempo, ele removeu a criança para São Paulo. Os caras não sabiam diagnosticar. Chegou em São Paulo, a criança estava com meningite. Aqui tem dezenas de casos de pessoas que entram vivas e razoavelmente bem na UPA e saem de lá mortas. A gente tem pessoas que passam 12, 13, 14 horas para serem atendidas e não são atendidas. Os vereadores não sabem disso? Claro que sabem. Claro que sabem. Mas o problema é que por trás dessa benevolência da Câmara de Santos, e não dá para a gente acusar todos os vereadores, porque eu vejo, por exemplo, a vereadora Thelma, o vereador Fabrício e o vereador Chico e outros vereadores chiando, mas são vozes caladas dentro da Câmara, calada pelos outros vereadores.
Porque falam, porque reclamam e os outros vereadores abafam a discussão. Então, lamentavelmente, nós temos um esquema que está comprovadamente pelo país inteiro espalhado, um esquema criminoso de rapinagem do dinheiro público para matar a população no atendimento nas UPAs, nessas unidades de saúde, e para roubar o dinheiro público e fazer cabide eleitoral. Uma coisa, Riso, que você pode nos ajudar nessa questão é que a gente encontra isso na reportagem, viu Flávio, também. Quando a gente vai fazer uma reportagem dentro de uma UPA dessa, ou um hospital, está sendo gerenciado por uma OS, a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar como repórter. Se você falar que Flávio, se você não falar nada, você entra. A partir do momento que você fala que você está fazendo uma reportagem, chama a segurança, querem tirar de dentro, é uma loucura. Isso, na verdade, é um próprio público e supostamente gerenciado por pessoas públicas, né, que teriam que... Isso pode? Não pode? É legal? Não é legal? O Riso queria que você deixasse claro para a população e para quem precisar. É claro que pode, porque ali é um ambiente público. Agora, essa discussão aqui, Raton, ela é importantíssima. Eu até te parabenizo por isso, né? Imagino. Porque é o seguinte, os governos, o governo em geral, é claro que nós estamos falando só aqui da Baixada Santista, o problema das organizações sociais é um problema nacional. Sim. Né? Mas criou-se os governos, eles estão criando aí uma fantasia que organização social é algo fundamental para o negócio. Você quer ver? Quando está para inaugurar um hospital, uma unidade de saúde, o político, o governador, o prefeito, seja lá quem for, ele aparece na televisão falando o seguinte: olha, o hospital está quase pronto, já contratamos a organização social, está tudo certo. Então eles colocam para a população, eles vêm colocando para a população que uma organização social ela é algo fundamental para o negócio. Tá? Sendo que antes de 1995 ali nós não tínhamos isso. Né? Então não é normal, não é uma coisa normal, como foi falado aqui, é um desvio de dinheiro público. E a questão do repórter, o repórter tem todo o direito de entrar num local público como qualquer outro cidadão. Exato. Mas outra coisa que é interessante, Flávio, é que a gente constrói um equipamento enorme, né? Gasta-se dinheiro público muito grande, com obras, com infraestrutura, com material, enfim, e aí depois a OAS ganha aquele equipamento para gerenciar aquilo lá. Né? Ou seja, não gastou nada, né, na verdade. Sim. Ela entra com a cara, né? E o município entra com a coragem, é isso, Flávio? Infelizmente, Raton, essa é uma prática assim, que só demonstra como isso tem esquema por trás. Você imagina o seguinte, imagina que a prefeitura ela gasta para cada um desses equipamentos que são entregues para as OAS, gasta uma fortuna. A gente tinha ali na Zona Leste, mais especificamente na Afonso Pena, o pronto-socorro que o pessoal chamava do pronto-socorro da Afonso Pena, ou pronto-socorro do Mafuco, ou pronto-socorro do outro lado da cidade. Aquele pronto-socorro, ele estava inteirinho. O prédio estava inteirinho. Como era um prédio um pouco mais antigo, ele precisava de algumas coisinhas. Adaptações normais. Algumas adaptações na parte elétrica, talvez trocar uma parte da parte elétrica, fazer uma... Os caras colocaram abaixo o prédio, inexplicavelmente, porque não tem explicação para aquilo que eles fizeram. Eles colocaram o prédio abaixo, demoliram o prédio. O prédio passou anos em escombros, aquele monte de escombros cercado de tapumes. Muito bem. Fizeram um prédio novo, gastaram os tubos para fazer aquele prédio novo e os funcionários que estavam no pronto-socorro, antes da demolição, os funcionários estavam trabalhando numa unidade completamente inadequada que os próprios funcionários apelidaram de puxadinho. Né? Esse puxadinho era um prédio absolutamente inadequado na Afonso Pena que fazia o atendimento à população, porque nem os próprios funcionários, no volume adequado de funcionários, cabia ali dentro. Muito bem. Fizeram o prédio, deixaram a população sendo mal atendida no puxadinho, deixaram lá os escombros, depois levantaram um prédio novo e enfiaram uma OAS lá dentro para ganhar dinheiro. E os funcionários? O que fizeram com os funcionários concursados? Estão enfiando os funcionários concursados em tudo que é lugar, inclusive em lugares que não há necessidade,
Porque não pode mandar o funcionário para a UPA, porque o funcionário não se submete àquilo. É um trabalho, um ritmo de trabalho que eles impõem para a pessoa que está lá absolutamente desumano. Os médicos reclamam, os auxiliares de enfermagem reclamam, todo mundo reclama, mas não pode falar nada, porque se fala alguma coisa, o cara diz assim, olha, a porta da rua é a serventia da casa, está na rua, tá? Pode ir para a rua. Como, aliás, fizeram com o médico, eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, o Riso, o Raton, e talvez você que nos assiste lembra disso. Assim que essa UPA, ali do lado da Beneficência Portuguesa, inaugurou, aconteceu um óbito ali dentro. O sujeito chegou na UPA com dor no peito. É verdade, fizemos uma reportagem sobre isso. Dor no peito, dor aguda no peito, é um sinal claro de infarto. O sujeito está começando a ter um infarto. Raramente é alguma coisa psicossomática. O cara reclama de dor no peito repentina, dor no peito, é sinal de infarto. Bom, fizeram lá uma tal de triagem que eles fazem, deixaram lá o cara plantado lá com a esposa do lado. Perfeitamente. Aí o que aconteceu? O sujeito começou a passar mal, daqui a pouco começou a ter acesso de vômitos. Aí falou para a esposa, olha, eu preciso ir para o banheiro, porque eu vou vomitar, Levaram, a esposa levou o sujeito para o banheiro. Ele morreu ajoelhado no vaso sanitário. Meu Deus, que... Ele morreu ajoelhado no vaso sanitário. Ou seja, nem competência para compreender sinais claros e evidentes, que inclusive uma boa parte da população sabe. Qualquer pessoa que ligou uma televisão sabe que uma pessoa começa a ter dor no peito, está começando a ter um infarto grave, com risco de morte iminente. Dentro de uma unidade de saúde, ninguém sabia disso. O sujeito foi. Aí chamaram o médico correu, um dos médicos contratados correu para o banheiro, falou, gente, pelo amor de Deus, por que vocês não chamaram? Gente, isso aqui não podia ser desse jeito. Sabe o que aconteceu com ele, Riso e Raton? Ele foi sumariamente exonerado no dia seguinte. Ele foi sumariamente mandado embora. Aí a gente ficou procuramos o site Ataque aos Cofres Públicos, procurou esse cara durante um bom tempo, achamos. Aí ele abriu a mala, falou, olha gente, aquilo lá é uma selvageria, aquilo lá é um açougue. As pessoas entram ali dentro, o trabalho é completamente, a dinâmica do trabalho é completamente equivocada, não tem gente suficiente. Muitas vezes a gente se depara, Raton, com situações, a pessoa entra lá dentro, o médico que está ali nem se sabe se é médico, porque o cara manda o auxiliar de enfermagem aplicar a medicação e o auxiliar de enfermagem comenta com o paciente, fala assim, olha, eu vou mudar essa medicação porque essa medicação está errada, se eu te aplicar essa medicação, você vai acabar numa UTI, você vai acabar morto. Então eu vou trocar a medicação porque essa medicação está errada. Ou seja, eles contratam médicos completamente incompetentes, ou estudante de medicina, não se sabe, ou enfermeiro que se passa por médico, porque este tipo de situação vive acontecendo na tal da UPA Central. As pessoas dizendo, olha, a medicação que o médico passou estava errada, a medicação que o médico passou estava errada, a medicação que o médico passou não era para mim. Aquele caso do menino que quase morreu com meningite, passou pelo médico e falou, não, isso aí não é nada, isso é uma coisinha qualquer. O moleque estava com meningite, em estado avançado. Se o pai não tivesse tido a esperteza, a percepção de retirá-lo rapidamente e levá-lo para São Paulo, o menino com dor na nuca, dor severa na nuca, uma série de sintomas também, que são para qualquer auxiliar de enfermagem, são sintomas relativamente claros. Estava com meningite. Se o pai não tivesse levado para São Paulo, teria morrido dentro da UPA. E quantas pessoas já morreram por falta de atendimento, por atendimento inadequado, por medicação aplicada de forma equivocada, medicação errada? Quantas pessoas já devem ter morrido ali dentro? Riso, esse relato do Flávio é impressionante. E me explica uma coisa. A gente sabe que o que você falou no Tribunal de Contas é uma maneira de filtrar e de pegar algumas coisas, mas como é que a população pode agir para que comece a fiscalizar isso, a denunciar isso, aonde denunciar, como fazer? Né? Porque a gente só fala assim, pô, mas depende do Tribunal de Contas, sabe que o Tribunal de Contas, na verdade, julga as contas, mas ninguém vai preso, não acontece nada, né? Na verdade, é um órgão consultor de contas públicas, na verdade, é isso? Olha, mais uma vez eu digo, ainda bem que um programa desse, como você está fazendo aqui, ajuda bastante, né?
Nós estamos vivendo hoje no país uma divisão ideológica, né? É estúpida até, né? De direita, esquerda, essas coisas, onde as pessoas elas não estão olhando as coisas com aquele olho clínico, com lógica. Tem muito fanatismo envolvido, né? O que determinado político falou é o que está valendo, é meu político e etc. A população está esquecendo que ela é o maior fiscalizador. Né? Até porque quem vai sofrer as consequências de uma má administração, de desvio de dinheiro, é a própria população. Exato. Falta dinheiro, falta médico, falta um bom atendimento. Então a própria população tem que fiscalizar. O que tem que ser feito? O próprio site do Ministério da Saúde, ele aceita denúncias. Certo. Né? Então, assim, toda vez que... E eles respondem. Eu falo isso porque eu já testei e eu vi que é uma coisa que funciona. Né? Então, a gente tem que fazer valer os direitos. Sim, né? Sim. Procurar você quando vê uma coisa errada. Você é um cara super acessível nas redes sociais. Sim. Não é? Você tem uma denúncia para fazer, procura o Raton, está lá nas redes sociais dele. Né? A solução não resolve muito. Mas procurar seus direitos. Eu acho que a gente tem que deixar, assim, acreditar menos nos políticos e acreditar mais na gente. Exato, exato. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Flávio, vou pegar para o lado da funcionário público, né, Flávio? Quando o funcionário público se sentir ultrajado, se vê uma coisa errada, procura o sindicato, como é que ele pode agir para também, que é outra frente, né, de denúncia que pode ajudar a população, né? Você falou até dos enfermeiros, né, que trocam, mas falam, olha, não usa essa medicação, ou seja, está salvando vidas ali, não é? Sim, tá o funcionário salvando vidas. E muito provavelmente, a gente não sabe qual é a folha salarial, mas o que a gente constata Brasil afora é que esses profissionais são muito bem pagos. Quem ganha muito dinheiro são os gestores dessas OS e os donos, porque por trás dessas OS, aliás, o Riso estava falando inicialmente, eu lembrei disso, esqueci de comentar. Riso, até o nome é engraçado, né? Organização social. Quando você escuta falar organização social, você pensa logo de imediato, bom, organização social deve ser uma coisa boa. Não, não é, gente, não é. Esse nome organização social é uma farsa. É uma farsa, é um nome farsesco, é um nome de Araque. Porque a própria lei determina que sejam instituições sem fins lucrativos. Exato, exato. Né? E não é o que acontece, porque citamos esse exemplo do Rio de Janeiro, né? Onde foi desviado mais de 9 milhões e 450 mil só para piloto Bia Figueiredo. Então você imagina como é que funciona todo esse sistema. Agora, o mais interessante é o seguinte: a prefeitura, quando contrata uma organização social, ela não tem que fazer licitação para contratar a organização social. Essa é a coisa mais interessante. Né? Né? Então já é uma coisa totalmente direcionada. É um absurdo. Organização social é um absurdo. Flavinho, continue, por favor. E assim, não, mas é bem colocado isso pelo Riso, porque assim, se a gente vai esmiuçando o assunto, a gente vai achando os descalabros, os absurdos que a coisa vai revelando, né? Então, assim, você estava falando desse piloto aí, ou essa pilota aí que estava se beneficiando da OS. Agora, a questão de 2 anos atrás, circulou nas redes sociais, com certeza vocês tiveram acesso. Uma médica desesperada dentro do MOS dizendo o seguinte: eu estou sem oxigênio para as crianças, eu estou num berçário, as crianças vão morrer sem oxigênio. E sabe o que o sujeito, o dono da OS, estava comprando com o dinheiro que devia estar sendo comprado, os equipamentos para oxigenar os pulmões das crianças no berçário? O sujeito estava comprando cavalo de corrida. Ele estava investindo o dinheiro que era para ser investido na OS, ele estava investindo num Aras, ele tinha diversos cavalos de corrida, com valores, inclusive, de cada cavalo, na faixa de R$1 milhão. Um cavalo. Essa OS que está aqui, a OS que está lá em Praia Grande, nesse hospital que inclusive contratou um falso médico, essa OS, ela tem uma ficha corrida que atravessa essa sala aqui. Ela está cheia de processo no estado de São Paulo, ela está cheia de processo no Grande ABC, ela está cheia de processo em tudo que é lugar. E sabe qual foi a desculpa que o Paulo Alexandre usou para contratar essa OS? Ficha suja.
ou seja, cheio de problema no Ministério Público, cheio de problema no Tribunal de Contas, contratação de falso médico, como o Riso já citou aqui. Sabe qual foi a desculpa? Não, ela foi a única que se inscreveu. É mais ou menos assim. Aí eu brinquei, né, e já falei isso em alguns lugares. Imagina o seguinte, eu preciso contratar uma empresa. Preciso contratar uma empresa para fazer uma reforma na minha casa. Sim. Aí se apresenta um cara que é o chefe do tráfico para fazer o serviço lá na minha casa. Você sabendo, né? Porque Eu sabendo. A ficha tá lá. É, eu sabendo. Eu sei que é o chefe do tráfico lá dali da Boca, o chefe da Boca e tal. Aí eu digo para minha mulher, sabe o que acontece, mulher? Eu estou contratando porque ele foi o único que se apresentou. Ele foi o único que se apresentou. Então fazer o quê, né? Vamos colocar o tráfico aqui dentro da minha casa, porque ele foi o único que se apresentou. Veja que desculpa esfarrapada. Que coisa sem vergonha, sem moral, né? Aquela outra que está lá na Zona Noroeste tem ficha suja também. A tal da SPDM, é uma das mais antigas do estado de São Paulo, já percorreu o estado de São Paulo e outros estados brasileiros deixando seu rastro de destruição. E não tem problema, os prefeitos na maior cara de pau, e essas maiorias que tem nas câmaras dos vereadores, porque toda Câmara de Vereador tem 1 ou 2 vereadores que presta, o resto é um bando, né, de gente que vai profissionalmente para aquele lugar para fazer negociata, para fazer negócio, para fazer esquema, para cobrar, para votar projeto e etc, etc. Né? E a população, tadinha, achando que esses caras estão lutando contra a corrupção. Essa gente está animando, essa gente está insuflando, essa gente está enchendo a bola da corrupção e não combatendo a corrupção. As OS, como já disse bem o Riso, é um dos maiores focos de corrupção nesse país. Eu acho que se bobear, Riso, na verdade, o que está hoje, o que tem de dinheiro hoje envolvido, se a gente conseguisse levantar o tanto de dinheiro de corrupção que tem envolvido nas OS, a gente deixaria, por exemplo, o Petrolão para trás. Deixaria o Petrolão, né, como se fosse caixinha. Porque esses caras estão instalados no país inteiro, contratos milionários, esquemas gigantescos de corrupção por trás desses contratos. Quanto custa tudo isso somado? Se não deixa as coisas que descobriu na Petrobras para trás, deixa. Eu não teria dúvida nenhuma que deixaria. Se a gente tivesse realmente um conjunto de investigações levantando os contratos e toda a bandalheira que esse povo faz pelo país afora, como agora estourou com o estouro que deram lá na gestão Sérgio Cabral, estourou lá os esquemões que tinham com as OS e está explodindo agora um atrás do outro, a gente veria que o que o pessoal achou que foi corrupção na Petrobras é fichinha, café pequeno. É isso. Eu queria que vocês, estamos chegando no final do programa, eu queria que vocês se despedissem, né? Falassem mais alguma coisa que vocês queriam complementar. Fica à vontade, vou começar com o Riso. Riso, fica à vontade, por favor. Raton, eu agradeço aqui a oportunidade da gente estar conversando esse assunto que é sério, né? É um assunto para despertar o interesse da população em começar a fiscalizar essa coisa de organização social. Então eu acho que aqui a gente pode estar dando um pontapé para muita gente começar a se interessar por esse assunto. Que organização social seja uma coisa que esteja muito clara na cabeça das pessoas como algo que não é bom. Flávio? Então, agradeço o teu convite, Raton. Esse programa presta um grande serviço. Lamentavelmente, nem todos os veículos de comunicação dessa cidade propiciam esse tipo de debate, esse tipo de conversa. Lamentavelmente, porque parece que estão contribuindo, infelizmente, com esse tipo de bandalheira. Gostei muito de te conhecer e agradeço a tua participação, Riso. E queria me dirigir a você, da população que está assistindo esse vídeo, abra seu olho. Pesquise ataqueaoscofrespublicos.com. Lá você vai encontrar registro filmográfico, reportagens do país inteiro, inclusive reportagens feitas com promotores públicos, mostrando todo esse volume de bandidagem que está por trás das OS. E assim, procure compreender isso.
aquilo que é contratado por critério, por concurso, que você pode, inclusive, se caso seja mal atendido, você possa denunciar, é muito mais seguro do que uma empresa que não presta contas do quanto paga para os seus funcionários, do quanto paga nas compras que realiza porque ninguém fiscaliza, de uma empresa que a única fiscalização que sofre é da própria planilha que ela própria fornece, portanto uma planilha completamente adulterada. E veja isso, quando você deixa que uma OS entre no seu município, quando você deixa que a saúde pública, que é uma coisa tão fundamental, porque diz respeito à vida ou à morte, seja gerido por essas máfias, você está jogando a sua vida no lixo, você está jogando o seu dinheiro que é rapinado por eles no bolso deles, você está sendo roubado e você ainda por cima pode acabar morto um dia desse dentro de uma UPA dessas. Ok, obrigado Flávio Saraiva pela participação, Rogério Riso. Eu termino o programa com a seguinte frase: terceirizar significa a contratação de outros para a realização de serviços, racionalizar custos, recursos. Mas, em outras palavras, também pode significar a incompetência, ignorância, covardia, facilitação de desvios de verba, acordos indecorosos, imorais e antiéticos. Enfim, são tantos que as pessoas não entendem e preferem se abster deste assunto. Essa frase é de Maicon Carlos. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariolitoral.com.br, pelo Facebook, Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta, entrevistado pelo 991467060. Até a próxima sexta. Tchau. É isso. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.